Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez para o nosso vídeo com o nosso canal Dia a Dia com Palavra. Bom, como eu havia prometido, dentro dos nossos vídeos, nós teríamos também um momento de reflexão. Isso, reflexão do que, gente? Da palavra de Deus, claro, né? Bom, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês algo assim que Deus tem feito na minha vida e algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Confesso para vocês que eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo, porque foram muitas coisas assim que Deus foi falando, né? Mas claro que não vai dar para falar tudo num vídeo só, né? Senão fica um vídeo muito longo. Mas eu quero começar aqui com vocês lendo uma palavra que logo que aconteceu as coisas assim comigo, essa palavra veio, né, ao meu coração de encontro comigo. Que está, gente, peraí, deixa eu colocar meu óculos, que está em Isaías 43, versículos 18, 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O título é O Restaurador de Israel, né? Então, essa palavra veio ao meu coração, gente. Vocês sabem que eu tenho passado por muitas coisas, né, durante esses anos, desde que eu comecei com o canal. Vocês sabem que muitas das vezes eu queria voltar com o canal, mas depois não conseguia. Por quê, gente? Porque são processos da vida. Muitas das vezes nós queremos viver algo lá na frente, mas não queremos passar pelos processos da vida, né? Todos nós, né, passamos por processos. E como vocês sabem, eu tenho lutado, né, contra várias doenças. Aí as pessoas falam: nossa, mas é crente e é doente. Gente, nós estamos aqui no mundo, tá? Nós não somos, como posso dizer assim, imortal aqui. Nós não somos, só porque estamos no mundo e somos cristãos, que não iremos passar pelas coisas deste mundo. Não, é a nossa carne, ó. Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar, sim, por muitas situações. Mas a diferença é o quê? Que nós temos o Senhor na nossa vida, que nos dá força, que nos dá, que nos sustenta, que nos dá graça, né? E é isso que nós temos vivido, é isso que eu tenho vivido. Não sei por onde começar, gente, mas eu vou começar, calma aí, são tantas coisas, né? Mas eu quero começar de uma forma assim, para a gente refletir que muitas das vezes nós queremos viver o novo de Deus, mas nós não queremos deixar o velho. E é por isso que eu li essa palavra. Não vos lembreis das coisas passadas. Bom, a gente fala: ai, Senhor, eu quero viver o novo. Senhor, eu quero algo novo na minha vida. Só que muitas das vezes nós estamos apegados ao velho, ao que passou. Estamos pensando: ai, mas quando eu conheci Jesus, foi maravilhoso. Ai, quando eu era nova convertida, eu fazia tantas coisas. E muitas vezes isso vinha sobre mim, sabe? Eu ficava muito saudosa dos tempos de quando eu conhecia Jesus. Não que não seja bom lembrar, mas muitas vezes eu lembrava assim de como se aquilo que eu vivi eu não fosse viver mais, sabe? E pior, eu não fosse viver mais, né? E isso me trazia um peso, me trazia uma vontade de não viver mais. E eu tenho buscado muito ao Senhor. Vai fazer 1 ano, né, que eu decidi que eu iria viver.
E essa decisão não foi fácil, gente, porque muitas das vezes, né, vem as lutas, vem os ataques, a gente pensa e fala, não, eu falava, não, eu vou conseguir sim. E durante esse 1 ano que eu decidi, que eu me levantei, né, me levantei mesmo, gente, com um pouquinho de forças que eu tinha, eu me levantei e falei, Senhor, me ajuda a enfrentar, né, tudo isso que eu preciso enfrentar. Com o Senhor eu vou conseguir. Gente, e eu falo para vocês, depois de 1 ano de processo, meu Deus, o Senhor, Ele veio. E é maravilhoso. Ah, Fabiana, mas como assim você sabe que Ele veio? Gente, a gente sabe. Mas para isso, eu precisei, gente, passar por um processo que não foi fácil. Pensei em desistir? Pensei sim, porque eu não vou falar uma coisa, né, que não é verdade, não vou mentir para vocês, né? Pensei em desistir, pensei que não ia dar certo, pensei que não tinha mais rumo, mas eu persisti. Falava, não, eu vou conseguir. Gente, eu vou contar para vocês. Eu fui para a igreja sem vontade, eu fui para a vigília sem vontade, eu orei sem vontade, eu li a Bíblia sem vontade. Sabe por quê, gente? Porque eu entendi que não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Sabe, muitas vezes a gente está numa situação tão difícil, tão deplorável, tão, sabe, no fundo do poço, que se nós não determinarmos que precisamos fazer alguma coisa para sair dessa situação, e a primeira coisa é, Senhor, me ajude. Senhor, segura nas minhas mãos, porque sem ti eu não vou conseguir. Senhor, se o Senhor estender as mãos para mim e me tirar deste lugar, Senhor, eu consigo, com minhas poucas forças, eu consigo caminhar, e foi isso que eu fiz. Gente, quantas das vezes eu dobrei o meu joelho para orar, eu não tinha vontade, eu não tinha palavras, eu não tinha nada, mas eu tinha, sabe o quê? Meus gemidos, sabe? Gente, o Senhor, Ele entende os nossos gemidos. O Senhor, Ele entende a lágrima. Às vezes você não tem palavra, mas você tem lágrimas. Às vezes você não tem lágrimas, você tem gemidos. Às vezes você não tem gemidos, você tem um silêncio. Deus entende até o nosso silêncio. O importante é nos colocarmos diante dEle com toda a nossa fragilidade e com toda a nossa pequenez. Mas eu quero dizer, né? Nesse primeiro vídeo, eu quero dizer para você, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se é depressão, se é angústia, se é medo, se é vontade de não viver mais. Eu não sei qual é a situação. A única coisa que eu sei, se lance na presença de Deus. Se lance, porque Ele irá te ajudar. Será amanhã? Será depois? É o Senhor que sabe. Sabe, nós não sabemos o dia e a hora. Ah, irmã Fabiana, mas vai demorar? Nós não sabemos. Mas o que nós podemos fazer é confiar. E foi isso que eu fiz. Gente, 1 ano. Assim, 1 ano, né, que eu decidi lutar, né? Com minhas pouquinhas forças, né? Mas, gente, foi um processo difícil. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque valeu a pena. Valeu muito a pena. Por quê? Vou explicar. Bom, eu não estava entendendo que eu precisava deixar o passado. Mas como assim? Eu precisava deixar, gente, as coisas que passaram no seu lugar. Foram importantes, foram necessárias, mas elas tinham o seu lugar, o passado. Então, eu estava vivendo no presente, e sim em corpo, né, no presente, no ano de 2025, né? Mas os meus pensamentos, os meus sentimentos, sabe, estavam aonde? Lá no passado. Por isso eu não conseguia avançar tanto. E, gente, eu me lancei. Mas eu me lancei de uma forma que eu falei, não, eu vou fazer aquilo que eu preciso para sair dessa situação.
E no meio de tudo isso, gente, eu fiz um curso, né? É o curso Mulher Única. Eu super indico para vocês, gente, mulher, gente, é maravilhoso. Mas foram várias coisas que me ajudaram, tá? Então, assim, no meio desse processo, eu, primeiro, decidi me levantar. Segundo, decidi me lançar na presença do Senhor. Terceiro, decidi que mesmo sem vontade eu iria fazer tudo que fosse preciso para me levantar. Quarto, precisei de pessoas, né, desse tempo para me ajudar, pessoas assim, que ficaram ao meu lado. Em primeiro lugar, a minha família, né, que sempre me apoiou, meu esposo, meus filhos, meus gatos, todos me apoiaram ali, sabendo o dia que eu não estava bem, eles faziam tudo o que fosse preciso para eu ficar bem, né? Então a família me ajudou demais, minha mãe, minha irmã. Nossa, minha irmã, quantas das vezes, né, eu não queria fazer alguma coisa e ela vinha e falava, você vai, nós vamos passear assim, e sabe, me tirava ali do meu conforto, né, da minha zona de conforto, né, amigas assim que eu posso, se eu for falar nomes aqui, eu vou estar, né, deixando alguém de fora, mas também tiveram amigas assim que me ajudaram muito. Não, Fabiana, avança, você é maravilhosa, sabe, dando aquela força que nós precisamos, né, dar para as mulheres. E, gente, cursos, discipulados com os pastores, liderança que me ajudou muito, minha liderança da dança, minha liderança da Casa de Deus, sabe? Pessoas que eu comecei a, como eu posso dizer, comecei a estar junto com essas pessoas e elas foram me ajudando também, porque sozinho, gente, a gente não consegue. Precisamos de pessoas ali pontuais. O Senhor, Ele te dá, né, as pessoas certas para estar ao seu lado. E é aí que está o ponto que eu quero chegar. Eu estava com tudo isso pronto, sabe assim, comigo, eu estava com Deus preparando tudo isso para mim, mas mesmo assim eu ficava olhando lá no passado. Ai, Senhor, por que quando eu estava em tal lugar? Ai, Senhor, por que aquelas minhas amigas lá? Ai, Senhor, sabe, chorar me engando, sabe? E não vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo. Aliás, vendo, mas não contemplando. Gente, há uma diferença quando a gente vê e quando a gente contempla. E aí que foi, né, assim, o que aconteceu, que eu vou dar um fechamento agora para o vídeo não ficar muito longo, mas assim, virão mais vídeos sobre essas reflexões. Bom, gente, e sábado agora foi minha formatura, né, do Mulher Única, foi algo maravilhoso, e foi neste momento, né, na verdade assim, começou, né, com Mulheres de Impacto, que nós tivemos um final de semana antes, né, final de semana retrasado, tivemos na nossa igreja Mulheres de Impacto também, que foi assim, divisor de águas na minha vida. Deus fez, sabe, maravilhas, mas também foi na formatura ali que o Senhor falou comigo claramente. O Senhor falou comigo, deixe o passado no passado e viva o presente para que eu possa fazer coisas novas na sua vida e você viver aquilo que eu tenho para você no futuro. Gente, quando o Espírito Santo bradou dentro de mim com essas palavras, gente, sabe, abriu, tudo para mim foi esclarecido, tudo para mim foi, sabe? E Deus, assim, me colocou, me deu um entendimento, me deu um propósito, né? Trouxe de volta o propósito para mim, porque o propósito sempre esteve ali. Eu que não estava enxergando, porque eu olhava onde? O passado. Então, gente, o que eu tenho para vocês hoje é esta palavra maravilhosa. Não vos lembreis, não ficais lembrando das coisas passadas, porque Deus quer fazer algo novo e precisamos estar preparados para receber esse novo. Sabe como? Deixando um velho. Gente, um beijo no coração e eu quero pedir para vocês, se você tem alguém que está passando por isso,
por essas dificuldades, dificuldades com depressão, sabe, com tantas coisas assim, do emocional, mulheres que estão passando por isso, e até homens, sabe, gente, compartilhe. Se você está passando também por isso, deixa aí, comente, vamos nos unir, vamos, sabe, orar uma pelas outras, vamos levantar, sabe, um exército de mulheres fortes, fortes no Senhor. Então eu já peço, deixe um like, comente aí, se inscreva, compartilhe e abençoe uma vida em nome de Jesus. Beijo no coração, amo todos vocês. Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez para os nossos vídeos. Errei.